Aqui é o Brasil. Vamos falar sobre o apagão em São Paulo, que ainda causa transtornos na maior cidade do país. O UOL destaca uma fala do prefeito, Ricardo Nunes, ele que deu entrevista ontem para o UOL, e aí depois ele deu uma entrevista coletiva, e aí falou uma espécie de vaquinha, né? Todo mundo pagar um pouquinho para que os fios sejam colocados no panorama subterrâneo, né, para que não haja o que aconteceu. E ele disse que não vai criar taxa para enterramento de fios e que foi mal interpretado. O enterramento é uma das apostas, segundo especialistas, para evitar apagões. Para a Folha de São Paulo, Nunes disse que a declaração dele sobre possível taxa foi mal interpretado. Ele disse que não terá taxa para aterramento. Não existe nenhuma hipótese, não foi isso que ele disse. Ué, será que eu ouvi errado? No dia anterior, ele afirmou que os moradores poderiam aceitar pagar uma contribuição de melhoria. O posicionamento gerou críticas. Ué, eu ouvi o que eu ouvi, o coach. Ele pode ter falado que falou algo errado. A gente tem inclusive a fala dele, vamos ouvir para a gente ratificar o que ele disse ontem durante a coletiva. Vamos lá. Onde a gente está desenvolvendo um plano para apresentar para a sociedade de alguns casos onde o contribuinte, o morador, o munícipe pode aceitar dele pagar uma taxa de contribuição. Não farei de forma obrigatória. A ideia é fazer com que a gente possa apresentar, sei lá, pega um quarteirão de um bairro qualquer e fala, ó, eu tenho essa opção, você deseja aderir, se houver uma grande maioria, uma parte a prefeitura entra, uma parte o município entra e a gente consegue acelerar um pouco a questão do enterramento. Ué, mal interpretado, coach? Ou ele viu que pegou mal e voltou atrás? Não, sabe de uma coisa, Diego? Eu me lembrei que esse negócio de fazer uma vaquinha, né, para enterrar os fios, isso já foi feito em São Paulo, em algumas ruas. Eu morei numa delas chamada Oscar Freire, né? Lá não tem nem um fio a céu aberto, está tudo enterrado. E foi pago pelos comerciantes. Eles realmente fizeram uma vaquinha, não foi a prefeitura que pagou aquela obra, foram os comerciantes daquela rua. Acho que tem uma outra chamada Tabapuã, também onde fizeram a mesma coisa. Isso aí pode ser um caminho, porque do jeito que está, vai acontecer muitas vezes o que nós vimos sexta-feira em São Paulo. Aliás, por falar nisso, o prefeito fala qualquer coisa, depois disse que não falou, mas ele disse, com todas as letras também, que ia dar para a Enel o prazo até hoje que todas as residências da cidade de São Paulo teriam ligação elétrica, né? Teriam energia. Isso não aconteceu até a última vez, que a última contagem dava 200 mil casas sem energia. Eu não estou sabendo de nenhuma ação dele na justiça, até porque, vamos falar a verdade, esse negócio de ir para a justiça, quanto tempo leva para resolver isso aí? Eu quero saber o seguinte: quem é que vai pagar os prejuízos dos comerciantes, dos moradores da cidade, em 5 dias sem energia? Isso é o que eu queria saber, né? O ministro Flávio Dino, que fala sobre todos os assuntos, diz que a multa da ANEEL, da concessionária, pode chegar a 50 milhões. Eu não sei se 50 milhões dá para pagar tantos prejuízos que nós tivemos na cidade com a queda das árvores, que, segundo o governador Tarcísio, foram as grandes Ô, responsáveis coach, pelo caos. a gente tem Oi? esse momento da fala do ministro Flávio Dino sobre essas multas. Vamos ver o que ele disse. Vamos. A multa pode chegar a 50 milhões de reais, dependendo do caso, e teria que ser aferida a dosimetria, caso a caso, mas não há dúvida da essencialidade do serviço e, portanto, da essencialidade e da dimensão da lesão. Por outro lado, prazos. Como disse, a nossa aposta inicial, Fabíola, é que a empresa virá com uma proposta concreta. Seria uma mediação, é o que nós estamos buscando agora. Se a empresa não tiver a conduta adequada, aí claro que nós vamos fixar um prazo. Tá aí a fala dele. É isso, quer dizer, se realmente isso acontecer, se a empresa pagar esses 50 milhões, já ameniza o problema de centenas de pessoas em São Paulo que foram prejudicadas pelo caos elétrico, né? Uma outra questão, Diego, que eu queria levantar sobre isso: o governador Tarcísio de Freitas colocou a culpa nas árvores, né? As árvores caíram em cima da fiação, então ninguém é culpado. Não é assim. Quem é responsável pelas árvores da cidade de São Paulo?
até onde eu sei, e a vida inteira, era a prefeitura. Né? Tanto que quando você queria podar uma árvore, cortar e tal, você tinha que ligar para a prefeitura. Agora fica um jogando para o outro. Né? A Enel, a concessionária, diz que é responsabilidade da prefeitura e vice-versa. Então, a primeira coisa que teriam que fazer antes de fazer a vaquinha é saber quem é responsável pelas árvores e cobrar do responsável o que está acontecendo. O que não pode é ficar essa terra de ninguém, que é o que São Paulo está virando, né? Uma terra de ninguém, você não sabe quem é responsável. Até hoje o UOL destaca também outro assunto, que é a Cracolândia, que está se movimentando, está chegando na Praça Roosevelt e também na Avenida Paulista, que é um outro problema também da cidade de São Paulo e envolve prefeitura, governo do estado também. Thales, mas voltando a falar sobre luz, esse posicionamento do prefeito, né, essa, digamos assim, essa passo atrás que ele deu. Se eu não me engano, existe na conta de luz uma taxa de iluminação pública que a gente paga. Já cada um de nós paga isso. Então, essa taxa de iluminação pública não é para ser juntada aos impostos que vai para o governo. Ela tem que ir direto para cuidar da iluminação pública. Eu acho que isso já existe e não deve estar havendo aí algum problema para o prefeito. Outra coisa é esse negócio da vaquinha, de fazer uma votação. Quem já participou de reunião de condomínio sabe que toda vez que o síndico vem com uma proposta de taxa extra, é uma confusão. Até boa parte não aceita taxa extra. É isso que o nosso prefeito está querendo agir um pouco como síndico de condomínio e um síndico ruim. Isso daí vai acabar tendo resultado, vai acabar resultando na eleição para a prefeitura. Ele vai acabar tendo problemas, porque não vai se eleger nem síndico, e que é o risco que ele corre, já que a cidade, como diz o Couto, está abandonada. Se o eleitorado chegar a essa questão mesmo, o nosso prefeito não se elege nem síndico do condomínio chamado São Paulo.